Quero convidar o irmão Genivaldo. Ele vai estar orando pela vida do pastor Marcos Chaves, né? Na transmissão da palavra de Deus nesta noite. E também pelas crianças que estarão indo para o departamento infantil. Graças e paz a todos. Vamos ficar de pé, mais uma vez. Adorar ao Senhor, também com a nossa reverência. É importante estarmos reverentes na presença do Rei, daquele que tem sustentado as nossas vidas, aquele que tem trazido paz no momento em que o mundo anda em guerra, aflito, numa correria exacerbada para buscar algo, alcançar algo. O Senhor, Ele nos ensina a dar um stop, a parar e a ouvir a sua voz. Tão difícil ouvir a voz do Senhor nesses tempos de mundo moderno, né? Em que os nossos olhos são enganados por imagens e sonhos. Mas eu sei que o Senhor tem falado aos nossos corações. Vamos orar. Soberano Deus, amado de minha alma, nesse momento eu quero agradecer aqui, Senhor, por cada pai de família, cada mãe, cada responsável que trouxe as suas crianças aqui, Senhor, para o teu altar, para a tua casa nesta noite, onde viemos te adorar e trazer também os nossos pedidos, trazer as nossas aflições, as nossas angústias. Queremos deixar tudo aqui, Senhor, no teu altar, para que o Senhor os trate segundo o teu querer. Toma a minha vida, Senhor, aqui, miserável homem que sou. Peço perdão pelas minhas falhas e peço que o Senhor me ajude nos momentos de fraqueza. Dai-me força para vencer as batalhas. Não me tire, Senhor, delas, mas ajuda-me a olhar para o teu trono e ter a certeza da minha salvação. Também, Senhor, abençoa o teu servo, pastor Marcos, que vem de tão longe. Um servo que tem gastado tempo na tua obra. E esta igreja tem orado e colaborado com o seu ministério. Por isso, Senhor, nós somos gratos a Ti, trazemos Ele como mensageiro, Senhor, desta noite, para colocar uma porção do Teu maná sobre nossos lábios e adoçar os nossos corações com a Tua tão grande e maravilhosa palavra. Que seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe a todos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos juntos, de estarmos reunidos na presença do Senhor Jesus. Quero saudar os homens dessa igreja, as suas famílias, os filhos e os visitantes, nossos irmãos que estão aqui também nos visitando, todos os irmãos que nos acompanham nesta noite. E hoje o Senhor nos convida, tem nos convidado já desde sábado, apesar de não estarmos presentes aqui, mas estarmos celebrando lá no município de Mãe do Rio também, né? Celebrando porque homens estão chegando. Depois do último batismo, nós encontramos um servo do Senhor lá que disse: pastor, eu quero me batizar também. Eu falei, então nós vamos ter mais alguns batismos ao longo desse ano. E louvado seja Deus por isso, porque vidas têm sido transformadas. E isso tem nos feito, tem gerado unidade, conforme o tema deste aniversário, dessa reativação, mais de 6 anos, unidos, pensando sobre o propósito de anunciar o evangelho da salvação entre os homens. Hoje eu gostaria de
convidar os queridos e amados irmãos, neste tempo de aniversário da igreja, tempo de aniversário dos homens, a uma reflexão de quem nós realmente somos diante do Senhor Jesus. O texto bíblico apresentado nesse momento, neste culto, para este tema, ele nos convida a pensar sobre isso. Quem somos nós? Nos convida a pensar como nós vamos ouvir a voz de Cristo dentro desse contexto muito especial, um único pedido de Cristo feito ali foi para a unidade de homens, unidade de servos do Senhor. E eu gostaria de convidar você a juntos pensarmos sobre a mensagem a ser trazida nesta noite. Eu peço que o Espírito Santo de Deus, ele fale ao nosso coração neste tempo, de que possamos sair daqui de fato entendendo o projeto, o propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Abra a sua mente, abra o seu coração, e também quero pedir a gentileza de abrir a sua Bíblia em João capítulo 17, verso de número 11. Tema para o aniversário desta igreja, para este momento. Desde já trago um abraço da família Chaves, trago um abraço da família Fé, ali no município de Mãe do Rio. A turma estava hoje à tarde, a turma de manhã, né? Eu já estava no mutirão missionário lá e trabalhando, e desde já convidamos os nossos homens, os nossos guerreiros do Senhor para estarmos juntos, conectados ali no aniversário, no mês de agosto, mas já estamos celebrando agora, né? Então o pessoal estava fazendo, os embaixadores do rei estavam fazendo serviço real lá, viu? Então é varrer, lavar, pintar, capinar. Então hoje foi uma bênção ali dentro do nosso campo missionário, e louvado seja Deus pela vida, pela existência da igreja, que tem propiciado esta paternidade ali daquela congregação, para que o reino cresça, para que vidas sejam transformadas através do Evangelho. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé, em reverência ao Deus da palavra, e nós leremos juntos esse texto da palavra de Deus, registrado em João, capítulo 17, verso de número 11. É a oração de Cristo. A palavra do Senhor nos diz assim: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Amém? Vamos ler mais uma vez? Podemos ler juntos? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, vamos falar com Deus. Nosso Pai eterno, louvado seja o teu santo nome. Pai querido, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, como tens falado, Senhor, nos louvores, na adoração a Ti. Agora fala-nos pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens inteiros para um Deus santo. Visita, Senhor, a nossa vida, e que o Espírito Santo de Deus possa confortar, consolar e edificar os nossos corações nesse tempo. Assim te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode se assentar, querido e amado irmão, querida e amada irmã. Quero começar este momento, esta mensagem, com uma pergunta. A pergunta concernente ao texto bíblico apresentado aqui é de que, se Jesus fosse examinar a sua vida hoje, se houvesse uma sondagem, se pudesse prescrutar a sua vida hoje, ele encontraria você inteiro, encontraria você inteira, ou encontraria você dividida? Se o Senhor pudesse analisar neste momento o seu coração,
como é que ele está? O seu coração está animado com aquilo que o Senhor tem feito, tem realizado? Quem sabe o seu coração, nesta noite, está fervendo em ver vidas sendo alcançadas, mais um ano realizando um trabalho com os homens, mais a igreja crescendo, a igreja se desenvolvendo no processo, ou o seu coração está triste, está dividido? O seu coração está em questionamento. Como está o seu coração? Se o Senhor viesse visitá-lo neste momento e pudesse sondar o seu coração, como está o seu coração? Eu faço essa pergunta porque o texto bíblico, esta pergunta, é o que paira em João capítulo 17. Quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, nós vemos algumas constatações factíveis. A primeira delas é de que Jesus está a poucas horas da cruz. Jesus está a poucos momentos de entregar a sua vida, o sangue se verter, para que eu e você pudéssemos ser transformados pelo sangue de Cristo. Ele estava a pouco de morrer, estava a pouco de padecer na cruz. Ele sabe que ele será preso, ele sabe que ele será humilhado, ele sabe que ele será crucificado. E curiosamente, uma das preocupações do Senhor não foi, queridos e amados irmãos, com a popularidade dos discípulos. A preocupação do Senhor não foi com o crescimento da igreja. A preocupação do Senhor não foi com a influência dos discípulos, dos apóstolos. O que seria da igreja? O que seria dos apóstolos a partir deste momento? A oração de Cristo é pela unidade. Pai, guarda-nos em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Entenda, querido e amado irmão, ele sabe que os homens divididos, eles não cumprem plenamente o propósito de Deus. Existe, na verdade, um desejo do próprio Deus para o coração do homem que eles sejam unificados. Existe um desejo no coração de Deus ao coração do homem que sejamos uma unidade. Que sejamos um só corpo, uma só fé, um só batismo. Há homens que têm uma Bíblia na mão, mas pecados escondidos no coração. De novo eu reitero, amados irmãos, de que homens divididos não cumprem plenamente o propósito de Cristo. Por isso que a oração de Cristo, a oração sacerdotal, a última oração, talvez naquele momento, antes das dores, fosse de que houvéssemos unidade, integridade, união. A palavra de Deus declara, o salmista declara: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No final do texto, o salmo declara de que a bondade, a unidade, ela existe quando a bênção do Senhor, ela recai quando o nosso coração está unido. Quando nós estamos em comunhão. Apesar das diferentes características, diferente de onde nós somos, diferente panos de fundo de onde nós viemos, das realidades que nós passamos, dos traumas que nós vivemos, das causas que nós nos colocamos, apesar de tudo isso, o Senhor deseja de que o seu povo seja um. Ele deseja que de fato o homem de Deus, transformado por Deus, ele seja um, esteja em unidade. Existem homens, amados irmãos, que levantam as mãos na igreja, mas não conseguem levantar a cabeça diante a própria esposa. Quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, isso nos confronta, porque há homens que pregam santidade para os filhos, mas negociam princípios quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo. A palavra de Deus nesta oração, ela fala sobre a importância da integridade. Sermos um adorando o Senhor em coletividade na igreja, um no relacionamento familiar, um quando ninguém nos observa.
eu volto à pergunta inicial, que se o Senhor viesse visitar a mim e a você neste momento, como Ele encontraria o meu e o seu coração? Queridos e amados irmãos, o problema da nossa geração não é a falta de informação bíblica. O problema da nossa geração é falta de integridade. E nós precisamos resgatar isto quanto antes. Homens de Deus, servos do Senhor, neste exército enganjado, neste tempo, nesta igreja, para esta realidade, nós precisamos resgatar o caráter, nós precisamos resgatar a integridade, precisamos resgatar o respeito e a relevância de ser alguém usado por Deus para fazer a diferença nessa geração. Eu lembro que quando éramos menores, nós chegávamos em casa e aí o filho pedia a benção, Benção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Benção, mãe, Deus te abençoe. Eu lembro que se a gente passasse, não sei se seu tempo é assim, mas no meu tempo era assim, se eu passasse, meu pai estivesse conversando, se a gente passasse no meio, era peia garantida, não era não? Era marretada, né? Raquetada, né? O meu pai, ele pigarreava. Quando eu estava na igreja, adolescente, você sabe como é que é, né? Adolescente conversando, conversando para lá e para cá. Meu pai ficava lá sentado no fundo do banco. E aí ele fazia assim. Só isso. Quando nós olhávamos, ele crescia o olho e fazia assim. Ele só fazia isso. Eu falei, segura na mão de Deus e vai. Nós trememos da cabeça aos pés. E hoje nós vivemos num tempo de a falta de integridade é tanta que até os nossos próprios filhos faltam com o devido respeito aos seus pais. Amados irmãos, nós temos um compromisso de acordo com a palavra de Deus, registrada para o aniversário, o texto registrado, ele nos faz pensar sobre a importância ao resgate à integridade, o resgate ao respeito, aos valores que não simplesmente são valores que vão validar o homem, mas valores que vão reconhecer a glória de Deus através de mim e de você, como homens de Deus. Dr. João Calvino, ele dizia de que o coração humano é uma perpétua fábrica de ídolos. O fato, queridos e amados irmãos, é de que homens divididos sempre vão servir a dois senhores. De acordo com a oração que nos foi apresentada, nós vemos de que Deus não está preocupado com homens famosos. Deus não está preocupado com o crescimento da igreja neste ponto. De forma natural, de forma faseada, de forma processual, isso iria acontecendo. Mas o Senhor está procurando homens inteiros. E que o Senhor ache em mim e em você nesta noite, homens inteiros. Eu costumo dizer, amados irmãos, dentro da minha casa, de que uma família é uma nação. A minha família é uma nação, a nação Chaves. E a palavra de Deus diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se como homens de Deus, servos do Senhor, para esse tempo pudéssemos ter um moto, talvez o nosso moto seria: eu quero deixar um legado que vá além dos meus dias, que deixe uma marca na história que o tempo não poderá apagar. Não porque haja em nós, queridos e amados irmãos, a capacidade, a habilidade de deixar boas marcas, mas porque nós somos íntegros, dirigidos e orientados, dependentes do Espírito Santo de Deus. Lá para os atletas, lá a gente costuma dizer, existe a diferença do cordeiro e do leão. Ora somos cordeiros, ora caminhamos como leão. Cordeiro nós somos lá no quarto. O cordeiro, ele é, a ovelha, ela é frágil. A ovelha é desorientada. E de alguma forma, nós precisamos nos colocar assim, quando nós estamos dependentes de Cristo, dependentes do Senhor Jesus.
em oração, de joelho, marcando o encontro com Deus, como nós ouvimos na canção. Nós precisamos nos colocar como frágeis, como dependentes do Senhor, dizendo: Senhor, como eu vou conduzir a vida dos meus filhos? Como vou ensinar os meus filhos? Como vou viver de forma íntegra, Senhor? Ah, Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, Senhor. Fortalece a minha vida. No quarto, nós somos ovelhas. Lá fora, nós somos leões. Eu costumo dizer, estava numa reunião de homens, no congresso de homens, aqui em Castanhal uma vez, e eu fiz uma similaridade com o leão, né? O leão é considerado o rei da... Por que não é o elefante que é maior? Já parou para pensar sobre isso? O leão, ele é o rei da selva. E por que não é o elefante? Por que não é o hipopótamo? É porque o leão tem atitude. O leão, ele não procrastina. Ninguém falou para o leão que ele era pequeno. Eu vejo que o leão olha para o elefante olha para o leão dá um sorriso, eu acho que ele pensa assim: opa, almoço. Oh, está aí o meu almoço. Ninguém disse para ele que ele era pequeno. E da mesma forma, neste tempo que o Senhor nos oferece, com o milagre da vida que Ele nos proporciona, nós precisamos usá-los de forma estratégica. E precisamos compreender de que no quarto somos cordeiros, lá fora nós somos leões. E precisamos nos mostrar íntegros e sair em defesa da nossa família. E sair em defesa dos nossos filhos. E começar a estabelecer padrões do céu, porque nós somos ovelhas, nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo aqui neste lugar. E o Senhor, Ele compele a mim e a você a entender o propósito dEle e nos tornarmos íntegros e não divididos. Deus não está procurando homens famosos, Deus está procurando homens inteiros. Pastor, como nós podemos fazer isso? Como nós podemos entender esta oração sacerdotal? E como podemos aplicar de forma prática em nossa vida a integridade do homem? Como nós podemos, neste tempo, ser íntegros? Como nós podemos fazer a diferença com aquilo que somos e aquilo que temos? E não tem idade, porque eu lembro que quando Abraão foi chamado, ele tinha mais de 80 anos, não é isso? Quando ele foi chamado, então, há esperança para mim e para você. Não diga que você está velho. Não diga como que você está com uma criança. Não diga que você é pesado no falar. Você está aqui, você está vivo. Deus tem um plano para mim e para você no tempo de hoje. Eu achei lindo, uma vez estava em Tucuruí, pregando ali num congresso de jovens, de repente um senhor de 75 anos chegou: pastor, eu tinha abandonado a chuteira. Ah, pastor, mas hoje, depois dessa mensagem, eu estou mais vivo do que nunca, pastor. Eu vou pegar minha chuteira de volta, pastor. Eu falei: eu quero viver 70 anos assim, é dessa forma. Eu vou colocar a chuteira de volta, pastor, eu estou vivo. Eu e a minha esposa, a gente vai lá, vamos para o campo missionário. E fui. Foi plantar a igreja. Como é que nós podemos viver a integridade do céu? Pegar a sabedoria do alto. A palavra em Provérbios diz que a sabedoria do alto, ela vale muito mais do que qualquer ouro de Ofir, do que o ouro mais precioso. A sabedoria do alto, ela é tão preciosa porque ela é do alto. Ela não vem da terra. E quando nós adquirimos o nosso coração, mesmo que você parta, mas ela continua viva e latente nos nossos corações. Quando olhamos para dentro do contexto da palavra de Deus, quando olhamos para o texto bíblico que foi apresentado, nós entendemos como nós podemos ser íntegros. Em primeiro lugar, o texto diz, em João, capítulo 17, verso de número 1, você pode colocar para a gente, por gentileza? O texto da palavra de Deus diz assim, veja lá, João, capítulo 17, verso de número 11. Texto da palavra de Deus, João 17, 11. Já não estou mais no mundo, mas eles continuam
no mundo. A oração é: enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um. Você pode repetir comigo? Para que sejam um. Repita de novo: para que sejam um. Você pode virar para o seu irmão, dar um sorriso para ele e dizer assim: seja um. Seja um. Esta foi a oração sacerdotal. Seja um. Como é que fala seja um em si? Seja um. Olha como é que nós olhamos. Quando nós identificamos o texto bíblico, nós começamos a perceber de que o maior inimigo do homem não está fora do homem. O maior inimigo do homem está dentro. Seja um. Pai, que sejam um. Antes da unidade que devemos ter entre irmãos, existe a unidade do próprio homem. Nós precisamos estar bem conosco mesmo. Nós precisamos olhar para dentro de nós. O salmista dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não retire de o teu espírito. Antes de sermos um lá fora, precisamos ser um aqui dentro. O pecado, ele produz fragmentação. Davi, ele era um guerreiro corajoso, não era? Ele era um homem chamado segundo o coração de Deus, não foi? Davi era um guerreiro corajoso diante de Golias, mas um covarde diante a sua própria cobiça. Quando olhamos as narrativas bíblicas, nós vemos que Sansão derrotava exércitos, mas ele não conseguia vencer seus próprios desejos. Pedro prometeu morrer por Cristo. Poucas horas depois, negou ao Senhor. O maior campo de batalha de um homem não é o mundo. O maior campo de batalha do homem é o próprio coração. Jeremias capítulo 17, verso de número 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Existem batalhas internas que nós precisamos aprender a vencer. Há homens fortes financeiramente, mas fracos espiritualmente. E o Senhor está nos chamando para a integridade. Existem homens bem-sucedidos profissionalmente, mas fracassados moralmente. Se nós olharmos o cenário do nosso Brasil e do mundo, nós vemos de que esses pontos são reais. E nós precisamos o quanto antes resgatar os princípios e valores espirituais, para que possamos ser íntegros até a nossa morte. Homens admirados em públicos e destruídos em secreto. Eu faço uma pergunta: quem está vencendo dentro de você hoje? Se a nossa batalha, muito mais do que externa, é interna, é dentro do nosso coração, quem está vencendo essa batalha? Será que o homem que Deus quer que você seja, ou o homem que a sua carne deseja que você seja? Toda divisão interior, ela começa quando o homem esquece de quem ele realmente é. Isso nos leva à segunda característica de entender um homem de Cristo. Para ser um homem íntegro neste tempo, para sermos de fato um, nós precisamos entender, em segundo lugar, de que homens sem identidade, homens sem referências, eles vivem mascarados. E quando o texto bíblico, ele nos fala sobre isso, ele diz: guardai-os em teu nome. Você pode repetir comigo? Guardai-os
em teu nome. Em teu nome. Homens sem identidade, homens sem referenciais, homens sem histórias, famílias sem histórias, são famílias que vivem mascaradas. Uma vez aconselhando uma família há 50 anos de casamento, eles disseram assim para mim: pastor, nós temos 50 anos de casado, nós nunca brigamos uns com os outros, um com o outro. 50 anos? Eu falei: me conta o segredo. Como é que é? Porque eu estou há 25, eu estou há 27 anos, e de vez em quando sai uma panela. Eu falei: ou a pessoa está omitindo as verdades, não pode dizer que está mentindo, né? Era ovelha, não, você não está mentindo, você está omitindo a verdade. Ou você está omitindo a verdade, ou você está perdendo uma grande oportunidade de você crescer. Né? Porque não tem como. Porque bodas de carvalho, fui entrevistar uma senhora, eu falei: não, peraí, eu fui fazer umas bodas de carvalho. Eu falei: não, peraí, me dá o segredo. E aí eu falei com o irmão, qual o segredo de viver tantos anos casado? Ele disse para mim assim, bem velhinho: enquanto a mulher fala, o homem enche a boca de água. Eu falei: tá certo. De vez em quando minha esposa, ela... Eu falei: pera, deixa eu beber água aqui. Uhum. Perca tudo. Perca tudo. Perca tudo. Mas não perca o seu nome. Tem que beber muita água, né? Nós estamos vivendo um momento de crise de identidade. Homens que não querem mais ser homens. Nós começamos a ver uma inversão de valores. Isto é perigoso dentro deste tempo, porque esta é a oração de Cristo. A preocupação de Cristo, eu reitero mais uma vez, me perdoe ser redundante, mas a preocupação do Senhor Jesus, ela não é no crescimento da igreja naquele momento, ela não é na popularidade dos apóstolos, mas na unidade, na integridade do homem. E dentro da oração está dizendo: guardai-os em teu nome. Perca tudo, mas não perca o seu nome. Esta é a nossa identidade. Nome fala de identidade. A gente vive hoje uma geração dos perfis, das bios. Deus não está interessado no perfil. Deus não está interessado na sua bio, mas Ele está interessado no seu caráter. Alguns homens, eles possuem várias versões de si mesmo. Uma máscara para o culto, uma máscara para a esposa, uma máscara para a sogra, uma máscara para o celular, outra máscara para a internet, outra para quando ninguém está olhando. Nós estamos vivendo numa crise de identidade. E nós precisamos considerar, ir nas entrelinhas do que a mensagem de Cristo está sendo revelada para mim e para você. Homens de Deus não foram chamados para representar personagens. Homens de Deus não foram chamados para elaborar perfis. Homens de Deus foram chamados para refletir a glória de Deus por meio de Cristo Jesus. Dr. John Owen, ele escreveu de que aquilo que um homem é diante de Deus, isso ele é e nada mais. Reflita a glória de Deus. Como eu faço isso? Modelando o próprio Cristo, entendendo como eu posso ser mais parecido com Cristo, nas minhas atitudes, nas minhas decisões, no meu caráter. Não importa quantos seguidores nós possuímos, não importa quantos cargos nós ocupamos, não importa quantos elogios nós recebemos, quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós quando as portas estão fechadas? Quem somos nós quando ninguém descobrirá? É ali que a verdadeira integridade, ela aflorará, meu irmão. É neste lugar que a integridade
integridade ela é revelada. Quando nós olhamos para a oração sacerdotal, nós entendemos de que quando o homem encontra a sua identidade em Deus, a sua vida deixa de ser máscaras. Quando ele encontra a sua identidade com Deus, a sua vida deixa de ser um teatro, uma dramaturgia, e passa a ser um testemunho. E na nossa partida, ainda assim, a mensagem, ela continuará sendo ecoada no coração de vidas de pessoas que foram inspiradas pela sua atitude, não por conta da sua capacidade, mas porque você refletiu a glória de Deus para este tempo. Quando nós olhamos para a oração sacerdotal, nós vemos de que o mundo, ele não precisa de homens perfeitos. Porque podemos pensar, ora, se somos a imagem e semelhança de Cristo, se nós refletimos a Cristo, em algum momento nós encontraremos embates, nós encontraremos obstáculos. E podemos concluir de que talvez seja impossível ser um homem íntegro, seja impossível ser um homem segundo o coração de Deus, porque eu sou imperfeito. E aí nós vamos entender, dentro do contexto da mensagem proferida aqui, de que o mundo, ele não precisa de homens perfeitos. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser coerente. Deus não está à procura de homens perfeitos. Deus está à procura de homens coerentes. 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 2, ele diz assim: é necessário que o homem seja irrepreensível. Você pode repetir comigo? Eu preciso ser irrepreensível. A palavra de Deus não está falando de perfeição. Ela está falando de ser irrepreensível. Irrepreensível não é perfeito. Irrepreensível é coerente. Quando nós olhamos o texto bíblico, nós vemos de que o problema não é cair. O problema é fingir que você nunca caiu. Dr. Strong diz que pecado é a falta de conformidade com Deus, com o ato que nós cometemos, com aquilo que nós omitimos ou por causa da nossa própria natureza. Existem ações que nós cometemos e é pecado quando cometemos. Existem ações que nós cometemos quando nós omitimos, e existem ações que são pecados por conta da nossa própria natureza. Não somos perfeitos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O problema não é cair, o problema é fingir que você nunca caiu. O problema não é você lutar contra o pecado, o problema é você compactuar com o pecado. Dr. Charles Spurgeon, ele diz que a maior de todas as heresias é uma vida inconsistente. Nós temos no campo jovens que têm lutado contra o pecado, homens de Deus, que entenderam a sua decisão, mas de vez em quando um brega pega eles. De vez em quando uma sofrência pega eles. Aí eu estou lá no status deles, né? Estou vendo o status do irmão, e tem um brega solto. Aí eu falei, meu irmão, eu estou orando pela sua transformação. Deus vai libertar você do brega. Eu falei assim, pastor, eu creio. E toda semana a gente está lutando junto. Nós não somos perfeitos, mas precisamos ser irrepreensíveis. Nós não podemos dizer que nós não caímos. Nós não podemos dizer, como diz o texto da palavra de Deus, o problema não é cair. Não podemos fingir que nunca caímos. Todos nós pecamos. Todos nós destituímos. Todos nós estamos separados da glória e da presença do Senhor Jesus. É por isso que precisamos ser dependentes dEle. É por isso que precisamos procurar ao Senhor Jesus. É por isso que, como homens do Senhor, nós não podemos ser soberbos, porque a palavra de Deus declara que a soberba precede a ruína. Precisamos ser dependentes do Senhor Jesus para o cuidado da nossa família, para o nosso ministério, para a responsabilidade que o Senhor apresenta para nós.
Seus filhos não precisam de um pai perfeito. Os nossos filhos, porque me incluo no contexto, não precisam de pais perfeitos. Eles precisam de pais verdadeiros. A sua esposa não precisa, meu irmão, de um super-herói. Ela precisa de um homem honesto. Um homem que reconheça as suas falhas, admite. E tenta ser transformado a cada dia, a cada tempo. A sua igreja, meu amado irmão, não precisa de um ator. A sua igreja precisa de um servo, precisa de um discípulo. Se você ainda não fez um exercício para cada um de nós, chega no pastor, dá um abraço nele assim, depois na Solange, e fala assim, irmão Ronaldo, aqui nos líderes, e fala assim, olha, estamos juntos, conta comigo. Atos 2:42, né? Estamos juntos não é clichê, né? É Atos 2:42, todos estavam juntos, e tinham tudo em comum. Às vezes com uma palavra, com um incentivo, com uma atitude de servo, o reino de Deus é glorificado neste tempo. São detalhes pequenos. É um carregador que a gente esquece no campo missionário. É uma garrafa térmica, né, irmã? Trouxe a garrafa térmica, irmã, eu trouxe. Garrafa missionária. Amém? O recreio precisa tomar um cafezinho também, não é não? São detalhes, entende, irmãos? São detalhes. E a partir desses detalhes, o reino é glorificado, vidas são transformadas. Homens íntegros, eles erram, mas eles se arrependem. Homens íntegros erram, mas reconhecem. Homens íntegros erram, mas confessam. Homens íntegros erram, mas mudam. A sua família vê em casa o mesmo homem que vê ao longo da igreja no domingo? Lembro de uma história de uma criança que disse, pai, é tão bom a gente ficar aqui. Falei, por quê? Porque no domingo isso é uma bênção. Quando chega em casa, parece que nossa casa foi alugada para o diabo. Você muda a característica, muda quem você é. Precisamos ser íntegros. Precisamos ser irrepreensíveis. Isso não quer dizer que seremos perfeitos, mas que reconhecemos os nossos erros, reconhecemos que somos pecadores, miseráveis, pobres, cego e nu, como a palavra de Deus diz, e dependemos da graça e do favor de Deus. É na fraqueza que o nosso poder é aprimorado. O poder de Deus, através de nós, ele é aprimorado. É na fraqueza que vidas são transformadas, que a integridade é forjada e de que o nome do Senhor, ele é reconhecido. Tem tanta coisa a falar em um texto, em um versículo, mas eu gostaria de encerrar a minha mensagem em um último tópico. Pastor, como nós podemos ser homens íntegros? Dentro desse contexto da palavra de Deus, dentro da oração sacerdotal, o Senhor diz, guardai-os, guardai-os. Como eu posso ser íntegros? Homem divididos, destrói o que Deus lhe confiou. Não destrua aquilo que o Senhor lhe confiou. Se é uma plantação de igreja, se é um treinamento, nós estamos agora num programa de treinamento vocacional. Ontem, meia-noite, estava ali, é meia-noite, se quiser acompanhar, está lá, pastor Marcos Chaves lá no Facebook, aí tem a live, depois a gente tira a live, e depois faz a edição, e depois pega, e deixa mastigadinho para o vocacionado. Aí fui fazer a live de manhã, eu fui fazer a live meia-noite 48, eu fui dormir às 6 da manhã, fazendo edição, ajustando, deixando tudo prontinho, para que durante a semana a gente tenha ação. E a gente começa a entender de que nós, por um único princípio, a gente entende isso. Não podemos destruir aquilo que o Senhor nos confiou. Dentro da oração sacerdotal, a mensagem é guardai-os, guardai-os. A integridade masculina, ela nunca afeta apenas o homem. Se você cai, querido homem de Deus, toda a família ao redor cai. Se você sofre, toda a família sofre. Se você sofre, os filhos sofrem. Se eu e você sofremos, a igreja sofre, a missão sofre.
Quando olhamos para dentro dessa perspectiva, quando vemos um homem que permanece firme, em contrapartida disso, uma geração inteira é influenciada. Quem sabe nessa geração nós temos a maior chance de influenciar. Num ambiente de influenciadores, eu e você podemos ser canal de bênção para transformar uma geração. Efésios capítulo 4, verso de número 3, me lembra com muita alegria que nós precisamos perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um homem maduro, ele não alimenta divisões. Um homem maduro não espalha fofoca, fica nem bem. Homem fofoqueiro? Pega nem bem. Não é isso? Se fosse minha filha, fala, pai, baixa a testosterona. Não pega bem. O homem de Deus não promove disputas. Eu sou um atleta e ainda em pleno exercício, luto. Mas quando eu termino a luta com os atletas, eu vou nos bastidores e vou lá falar de Jesus para eles. Um atleta amigo nosso lá no Rio Grande do Norte falou, pastor, estou precisando de ajuda. Eu falei, nós vamos ajudar. Eu falei, gente, quem é que pode ajudar nosso amigo lá que está lá no Rio Grande do Norte? Quem foi que me ajudou? O cara que lutou comigo. Eu falei, mestre, louvado seja Deus, Deus te abençoe. Eu falei, amém, pastor, Deus abençoe a gente fora do tatame, porque no tatame a gente se pega. Eu falei, mas tá bom, mas tanto que fora eu seja seu amigo. Entende? De que o homem de Deus, ele não entra em rixas, em ações iracundas, em disputas. Ele assume uma responsabilidade espiritual. Dr. Martim Lutero, ele afirma que nós não podemos impedir os pássaros de voarem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir deles fazerem ninhos na nossa cabeça. E às vezes coisa até pior. O fato, queridos e amados irmãos, é de que precisamos entender de que a tentação virá. Nós precisamos entender que o mal, ele subsiste, ele muitas das vezes pode querer prevalecer no meu e no seu coração. Mas homens divididos não destroem, na verdade, o que Deus lhes confiou. Não seja um homem dividido, guardai-vos, para que a ação de Deus, ela seja plena no seu coração e na sua vida, em nome de Jesus. O problema da maioria dos homens não é a falta de força, é falta de interesse. E eu me incluo na situação, no contexto. Eu, primeiro deles. Talvez o problema não seja falta de força, mas falta de interesse, falta de capacidade, falta de coerência, não é falta de talento, talvez seja falta de integridade. Concluindo, amados irmãos, Deus não está procurando homens impressionantes. Ele está procurando homens inteiros. Homens que sejam cordeiros no quarto, mas sejam leões para enfrentar situações, para desbravar um campo, para alcançar vidas, para levar o amor de Cristo. Homens que pertençam a Ele por inteireza. Homens que pertençam a Ele por completo. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Que nós possamos levar esta mensagem, que é a palavra de Deus, como ferramenta, instrumento de Deus, para a nossa vida e para a transformação inteira de quem somos, para a glória de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Eu gostaria de orar por você. Enquanto o ministério de louvor vai se preparando, eu gostaria de conversar com você. Eu não vou perguntar quantos homens querem ser usados por Deus, porque acredito que se você está aqui, você deseja ser usado por Deus. Mas a minha pergunta é: quantos homens estão cansados de viver divididos? Quantas irmãs aqui presentes estão cansadas de viverem divididas? Quantos de nós reconhecemos que existem áreas escondidas que precisam ser entregues ao Senhor Jesus?
Será que existe dentro de nós pessoas que entendem de que Deus não quer apenas a sua presença no culto, mas Deus quer o seu coração por inteiro? Recentemente temos tido a alegria de poder não só ouvir pessoas que têm um chamado missional, mas executar o chamado que o Senhor proporcionou na sua vida. Um preço está sendo pago para isso. Mas, queridos e amados irmãos, hoje Deus não está nos chamando para parecer santo. Ele está nos chamando para ser santos. Deus não está nos chamando para usar uma máscara melhor. Ele está chamando a mim e a você para abandonar a nossa máscara. Não para aparentar uma transformação, mas para viver a transformação que de fato vem do Senhor Jesus. Quem sabe a minha oração, a sua oração nesse tempo seja: Senhor, eu quero ser um homem inteiro para Ti. Quem sabe ao longo desses anos e aos anos que o Senhor há de proporcionar para esta equipe, para este exército de homens dentro dessa querida e amada igreja, quem sabe a nossa oração seja assim: Senhor, eu quero ser um homem inteiro para Ti. Mesmo que com falhas, mas irrepreensível, coerente, honesto, sincero, entendendo de que sem Cristo eu não sou nada, eu sou dependente dele todo o tempo. O Senhor, Ele espera a minha e a sua rendição. Feche os seus olhos, curve a sua fronte nesse momento. E quem sabe você se encontra dentro desta posição. Talvez o seu coração nesta noite esteja dividido. O Senhor deseja colocar a integridade, a inteireza dele no meu e no seu coração. Feche os seus olhos. Pai Santo, nesta noite, Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nós temos vivido divididos. Pai, como igreja, de forma coletiva, nós queremos Te pedir perdão. Perdão pelas nossas máscaras. Perdão pela nossa incoerência. Perdoa-nos, Senhor, pelas áreas ocultas que ainda não foram entregues ao Teu governo. Ah, Senhor, quebra o orgulho, quebra toda a aparência, quebra, Senhor, a vida dupla. Quantos homens têm perdido o seu nome, têm perdido o seu caráter? E nesta noite, Senhor, nós Te rogamos, como igreja do Senhor Jesus, faz de nós homens íntegros, homens que Te honrem, ó Deus, de forma presencial, mas homens que Te honrem também no secreto. Homens, Senhor, que sejam os mesmos em casa, os mesmos na igreja, os mesmos, Senhor, diante do mundo. Pai querido, pela autoridade que é no Teu nome, no Teu sangue, nós repreendemos toda a ação de Satanás na casa dos meus irmãos. Guarda os lares. Pai querido, fortalece, Senhor, os nossos casamentos. Pai, nós somos uma nação, uma família, uma nação. E a Tua palavra declara que em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, quando um homem cai, a família sofre, os filhos sofrem,
A igreja sofre, a missão sofre. Mas quando o homem é levantado por Deus, dentro da sua nação, dentro da sua casa, ó Deus amado, uma nação inteira é fortalecida. Uma geração inteira, Senhor, ela é transformada pelo Teu poder. Pai, fortalece as nossas vidas. Levanta, Senhor, nesta igreja, homens inteiros para um Deus santo. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, uma geração que veja Jesus Cristo refletido em nossas vidas. Levanta, Senhor, missionários neste tempo. Missionários que compreendam, Pai, de que fazer missões não é para alguns, fazer missões é para todos. Fazer missões é ouvir a voz de Deus e obedecer. Que em nome de Jesus o nosso coração seja guardado. Que em nome de Jesus, ó Deus, nós tenhamos coerência, integridade para enfrentar os desafios que logo ao sair deste templo nós enfrentaremos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a santidade de Deus expõe tudo que nós tentamos esconder. Diante de Ti, Senhor, queremos Te pedir que tire as nossas máscaras. Talvez seja exatamente isso que Deus queira fazer no dia de hoje. Que o seu coração ele possa estar entregue, dependente, como um cordeiro, ao Senhor Jesus, para que você tenha força, coragem e convicção de alcançar uma geração inteira para a glória de Deus. Fica conosco, Senhor, manifesta a Tua paz, o Teu cuidado sobre nós. Assim nós Te oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.